contar histórias te faz se aproximar da sua audiência. Agora, quando você coloca um componente extremamente importante, a sua história, que é um mito, você se conecta profundamente com a sua audiência e, claro, o resultado disso é que você vende muito. E quem sabe fazer isso muito bem é o Daniel Mastral. Ele conta boas histórias associadas a bons mitos e eu quero que nesse vídeo você aprenda em como ele faz isso, os fundamentos disso, para que você consiga aplicar os seus conteúdos, as suas estratégias e, claro, tenha bons resultados. E aí, curioso? Pedro aqui. Eu tô aqui diretamente da Cave, o meu escritório de trabalho, e eu tô pronto para trazer uma nova percepção sobre alguns pontos que talvez até o dia de hoje você não tinha se atentado sobre histórias. E elas têm o poder, sim, de mudar os resultados que você tem tido e te colocar num outro nível de resultados. Mas antes da gente começar, eu tenho que te falar uma coisa. Curioso, se inscreve nesse canal para você não perder os próximos vídeos. E se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, prazer, eu sou o Pedro Lins. E eu te convido a se inscrever nesse canal também, que eu falo muito sobre empreendedorismo digital. Ok? Então vamos lá, contexto aqui. E esse contexto, eu não quero falar só do Daniel Mastral, eu quero trazer um conceito importante sobre verdades incompreendidas de qualquer nicho. E talvez uma das coisas mais importantes desse vídeo é esse conceito. Se você pegar esse conceito, acabou. Você pegou o que eu quero falar. E aí a aplicação disso é extremamente simples. Então olha só, verdades incompreendidas existem em qualquer mercado e nicho. Eu vou te dar um exemplo do nicho que o Daniel Mastral atua e vou contextualizar para você. Existem dois grupos de pessoas. O grupo de pessoas que tá tudo bem com isso e não tem nenhuma curiosidade a respeito e não quer saber nada. E o outro grupo que tem curiosidade. Enxerga o que ele fala como uma verdade incompreendida e quer saber mais. Que verdade é essa, Pedro? As pessoas têm curiosidades para saber mais sobre o diabo, sobre o mundo espiritual, sobre sociedades secretas, sobre o mal, sobre anjos. E isso permeia o mundo evangélico, que é o lugar onde ele atua. Que é o lugar onde o Daniel Mastral ele é parte integrante. Então, quem é o Daniel Mastral? Ele se apresenta como escritor, palestrante, conferencista e líder espiritual. Só para você ter ideia dos números dele, ele tem mais de 10 milhões em visualizações nos últimos vídeos dele. Ele tem milhões de cópias vendidas dos seus livros e ele tem uma audiência extremamente conectada a ele. E aqui eu quero trazer alguns pontos dessa audiência para que você aplique isso no seu negócio. Então olha só, qual que é a inteligência por trás de como ele conta essas histórias? Eu quero fazer antes um disclaimer aqui, uma chamada de atenção. A intenção desse vídeo é de forma alguma, eu não quero julgar a pessoa dele, mas sim eu quero imergir numa nova dimensão aqui e te trazer alguns pontos de aplicação. É só, ok? Então eu vou separar isso em dois pilares. Como ele faz isso e como você pode fazer isso. Então olha só, como que ele faz isso? Ele conta uma história próxima da realidade. Como assim, Pedro? Vamos dividir isso de novo em dois grupos. A gente tem um grupo das pessoas que olham para as histórias que ele conta. Então, a história principal que ele conta é: eu fiz parte de um grupo que era uma seita secreta, de uma sociedade secreta. Beleza, ele conta isso e conta mitos em volta da história dele, que inclusive os livros dele contam bastante essa história. Algumas pessoas ficam desconfiadas, né? Então, dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas fica desconfiado, não sabe se essas histórias são verdades, mas é uma audiência fria que compra livro sem que as pessoas saibam, porque elas são desconfiadas. Vai que é verdade, eu quero estar prevenido. E as outras pessoas que acreditam profundamente, que não só compram livros, mas se conectam com ele. E para essas pessoas que se conectam com ele, elas
se conectaram por quê? Por causa de histórias e dos mitos. Nesse processo, chega um estágio que para mim eu chamo de um fenômeno que podem não mais existir livros e produtos dele. As pessoas se conectam com quem ele é. E isso frequentemente acontece com famosos. Se a gente olha para a história, existem vários famosos que deram vários vacilos na história deles. Mas mesmo assim, existiram os fãs fiéis que, mesmo sabendo que eles erraram profundamente, continuam conectados. E eles não continuam conectados pelas obras, não. Eles se conectam pela emoção gerada, porque o líder marcou eles de alguma forma. Então isso é muito interessante quando a gente... Essa é a porta de entrada para a mente e para o coração de uma audiência, de quando você conta uma boa história associada a mitos. Você gera sentimentos e emoções das pessoas. E acertando isso no caminho das verdades incompreendidas, que para mim é uma baita área de mercado, né? Uma baita lacuna de mercado, quando você entende isso, é quase que a fragilidade de um mercado. E você atua nesse lugar, você fala com muita gente. Agora, vamos tangibilizar com uma marca que usa tudo isso que eu estou falando, desde verdades incompreendidas, entre outros pontos. E aqui já entra a aplicação, tá? Que é o seguinte: como a gente faz isso? Na prática, para adaptar os nossos conteúdos, estratégias, anúncios, posicionamento. Então imagina, você pega uma história sua e você vai se posicionar para sua audiência com essa história, e você vai se posicionar e vai colocar em volta um mito que vai despertar essa curiosidade na sua audiência. Eles não vão saber se é ficção ou não. Inclusive, tem até um dado aqui importante, antes da gente entender sobre essa marca, tem um dado muito importante, assim, que eu sempre gosto de pensar, que é o seguinte. Tem uma pesquisa da University College London e Birkbeck, que eles fizeram uma pesquisa, e eles dizem que crianças até 12 anos, eles têm uma visão de mundo, eles enxergam o mundo diferente, emoções diferentes. Então, deixa eu tangibilizar isso. Imagina que você tenha sofrido um acidente ou um trauma na sua infância. E aí você olha para sua casa, e a sua casa, tipo, tinha 60 metros quadrados ali, 62 metros quadrados, onde você morava. Só que, quando você cresce, a visão que você tem não era de 62 metros quadrados. Era que aquela casa, ela era enorme. Aquele apartamento era enorme. Não 62 metros quadrados, talvez 1000 metros quadrados. Um quarteirão, uma mansão que você morava. Essa é a visão de mundo de crianças até 12 anos. O cérebro deles pensa diferente dos adultos, que são mais exatos. O que isso tem a ver? Se eu te conto uma história que eu sofri um acidente com 7 anos, 5 anos de idade, eu vou te contar essa história não com a mentalidade que eu tenho hoje, mas com a mentalidade que eu tinha e a visão de mundo que eu tinha com 7 anos. Isso é mentira? É ficção? Ou é mito? E aí? Quero só deixar esse insight no ar, porque eu tenho certeza que isso vai borbulhar a sua cabeça. Isso já traz vários pontos de atenção para como você se posiciona. E aqui, na prática, como é que a gente implementa isso em posicionamento, em conteúdo, em estratégia? Tem uma marca que faz isso muito bem, que é a Apple, que eu chamo de teoria da ficção aproximada da realidade. Como assim, Pedro? Curioso. Fica comigo, presta atenção aqui, ó. A Apple diz o seguinte: grandes gênios pensam diferente. Se os grandes gênios que pisaram nessa terra hoje estivessem aqui, eles usariam os nossos produtos. Isso é verdade? É mentira? É ficção? É mito? Você sabe dizer? Se o Da Vinci tivesse 70 anos, 60 anos, ele usaria um iPhone? É um mito. Mas é uma baita narrativa. E ao mesmo tempo, hoje, quem compra os produtos da Apple?
compra porque acha que pensa diferente ou pensa diferente. É verdade ou mito? Curioso. A intenção é você pegar mitos que trazem essa certa desconfiança da sua audiência. Assim como o Daniel Mastral faz. Ele se posicionou no meio evangélico, ele narra histórias que ele supostamente viveu, coloca mitos em volta disso e ele alimenta dois grupos de pessoas. Um grupo de curiosos que ficam em dúvida e um grupo de pessoas que se conectam profundamente com essas histórias, porque essas histórias não é sobre as histórias, mas o que essas histórias geram no coração e na mente delas. Quando você conta boas histórias e associa elas a mitos, você acessa o coração da sua audiência. E isso se torna muito mais do que um contato próximo. Isso é um contato profundo. Você mexe e acessa a mente e o coração do seu potencial cliente. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você e que tenha gerado muitos insights para você. Porque a intenção é criar toda uma linearidade de como ele faz isso, o Daniel Mastral, muito bem, e como você pode fazer isso. Espero que tenha feito sentido para você. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para você não perder os próximos vídeos. E se fez sentido para você essa história e toda essa aplicação, fala aqui embaixo para mim nos comentários como você vai aplicar isso. Me conta uma história de como você vai aplicar isso. A gente se vê num próximo vídeo. Seja sempre curioso. Tamo junto.